Boa noite, Osvaldo, boa noite, Raquel, boa noite, Silvia. Muito feliz por vocês terem aceito o meu convite para participar aqui conosco e compartilhar um pouquinho do conhecimento de vocês com as pessoas que daqui a pouco já vai entrar para nos acompanhar. Normalmente as pessoas costumam mandar suas mensagens, algumas se arriscam a fazer alguns questionamentos, e conforme eles forem entrando e se apresentando aqui, deixando uma boa noite para a gente vai aqui anotando. Se for possível, a gente responde aqui no ao vivo. E caso não seja possível, nesse período que a gente estiver conversando com eles ao vivo, eu me comprometo de passar para vocês os questionamentos e vocês posteriormente responderem se tiver algum questionamento, tá bom? Então, eu quero aqui me apresentar. Eu sou Vera Escudeiro, nascida aqui no município de Mauá, nasci lá na Vila Guarani, sou moradora agora aqui do Parque das Américas há mais de 29 anos, sou casada, mãe de 2 filhos, tenho 2 noras maravilhosas, tenho 2 netos lindos, estamos aqui à espera do 3º neto agora para o finalzinho de agosto, início de setembro, que para nós é uma delícia essa notícia, né? É sempre muita alegria que a gente recebe e é uma esperança de dias melhores, né? É a vida se renovando. Eu sou contabilista, sou especialista em gestão de cidades. Dos meus 30 anos de experiência profissional, 23 anos deles foram dedicados ao serviço público, onde eu tive a oportunidade de passar por várias secretarias, vários departamentos. E eu posso aqui destacar a Secretaria Regional do Trabalho, que marcou bastante a minha passagem pelo serviço público. Na prefeitura eu trabalhei na autarquia, no saneamento básico, na SAMA, na Secretaria de Trabalho e Renda, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e, por último, na Secretaria de Governo. Tive a felicidade de trabalhar junto na gestão do Osvaldo, que para mim foi muito importante em termos de conhecimento e de conhecer um pouco as necessidades da cidade, de como que a cidade ela funciona, né? Como que a gente pode atender as demandas da cidade. E antes de passar para vocês se apresentarem, eu quero aqui agradecer as pessoas que já estão chegando aqui para nos acompanhar e dizer que hoje o nosso bate-papo ele tem como tema urbanismo, cidade e movimento. E é bastante importante debater esse tema por conta da atual situação que a gente vive nos municípios, né, com essa, ainda mais Mauá, que tem essa característica, né, que ela teve um crescimento desordenado, não houve tanto planejamento, né, que acompanhasse o crescimento. Então, eu tenho certeza que as nossas convidadas e o Osvaldo aqui vão trazer bastante conhecimento para a gente e assuntos, e vai faltar esse assunto que é muito importante para a gente, para o próximo período, saber como lidar com a nossa cidade sobre a questão urbana. Então, eu quero passar aqui primeiro para Silvia Passarelli, professora aposentada da UFABC, ela é arquiteta e urbanista. E vou passar para a Silvia se apresentar e dizer um pouco da experiência dela aqui como urbanista e arquiteta e professora e pesquisadora, enfim. Boa noite. Boa noite a todos, estão todos ouvindo? Bom, eu sou Silvia, eu sou moradora aqui de Santo André, eu não sou daqui, mas estou aqui há muito tempo, né? Sou arquiteta urbanista, como a Vera falou, e eu queria agradecer o convite da Vera a estar próxima do Osvaldo e da Raquel. O Osvaldo, um ex-prefeito de Mauá, uma pessoa que eu tenho muito respeito pelo trabalho que ele desenvolveu e pelo potencial de trabalho que pode vir pela frente. A Raquel, que é uma grande amiga, que a gente já se encontrou em várias jornadas por aí, então eu quero agradecer muito esse convite, e para falar de um tema que me agrada muito, né? Eu sou arquiteta urbanista, já falei, né? E eu gosto de trabalhar com cidades, né? Eu vim aqui para Santo André quando eu estava começando a fazer a faculdade, mas acabei ficando em Santo André por conta de, em 85, começar a trabalhar na Prefeitura de Santo André, dentro da área de desenvolvimento urbano, onde a gente atua na área de elaboração de plano diretor, elaboração de projeto de cidade, elaboração de legislações sobre a cidade, de desenhos futuros para a cidade, onde eu fiquei até 2009, quando eu
saí para entrar na Federal do ABC. Eu fiquei pouquinho tempo na Federal do ABC, é verdade. Continuo lá dentro do programa de pós-graduação de Planejamento e Gestão do Território. Eu sou uma das professoras do programa de pós-graduação. Então, na realidade, eu saí apenas da graduação, mas eu continuo atuando na Federal do ABC como professora e pesquisadora. E minhas pesquisas se envolvem sempre a questão da cidade, do desenvolvimento urbano e da história da cidade. Eu acho que as duas coisas, história da cidade e desenvolvimento urbano, história e desenvolvimento, tem que andar junto, porque para eu poder fazer qualquer transformação no lugar onde eu estou, para eu melhorar o lugar onde eu estou, eu tenho que entender a história desse lugar, da onde a gente veio, como é que ele chegou a essa situação. Porque senão eu vou querer fazer uma nova cidade e eu não posso, porque eu tenho raízes, eu tenho pessoas que moram aqui, eu tenho vivências nesse lugar que precisam de ser respeitadas e valorizadas, porque são naturais daquele lugar, né? Então eu sempre me preocupei de, primeiro, peraí, deixa eu entender qual é a história desse lugar, para depois propor uma melhoria, uma transformação. Daí a gente vai conversando ao longo do tempo. Se vocês não cortarem a minha palavra, eu não paro, hein? Dá chance para os outros falarem. Sem querer, eu cortei o finalzinho da sua fala, Silvia, mas foi sem querer mesmo, porque eu ia abrir aqui para a apresentação da Raquel e não percebi que você estava concluindo a sua frase, me perdoa. Não foi porque você pediu não para cortar, tá? A Raquel Quintino, socióloga, mestre em comunicação social, obrigada por ter aceito o convite. Eu tenho certeza que a gente vai ter essa horinha que nós vamos passar aqui conversando, muito agradável para você poder contar aqui as suas experiências, que vai contribuir muito e vem de encontro a esse conceito, né, de cidade que a Silvia acaba de colocar aqui para gente, de como é importante, né, o envolvimento e o conhecimento da comunidade, né, com quem a gente convive, e em especial aquelas pessoas que normalmente a gente não enxerga, né. Então eu sei que você tem várias histórias aí, várias coisas para contar, vou pedir para você começar se apresentando e depois você vai mandar super bem aí nos seus projetos e nas suas experiências. Obrigada, viu? Boa noite, agradeço muito ao convite, Vera. Boa noite, Oswaldo, Silvia. Para mim é uma alegria, uma honra. Eu admiro demais essas duas pessoas, viu, Vera? O Oswaldo, para mim, quando a primeira vez que o Oswaldo ganhou, acho que ainda hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque eu não acreditava, sabe, né? Eu cresci em Mauá, né, vendo aquela realidade da cidade na mão das mesmas famílias que, infelizmente, continuam, né, a explorar a cidade, a atuar mesmo de uma maneira muito desrespeitosa com tudo, né, e o Oswaldo Dias, a campanha dele era um sonho para nós, né, e quando aquilo se concretizou, eu falei, meu Deus, é possível sim, Mauá, né, também ter uma outra linha, né, de governo que realmente, nós vamos falar um pouco disso, se concretizou, né, numa reconfiguração da cidade. E a Silvia, conheci primeiro nos livros, né, no amor dela pelo ABC. Eu e ela, nós temos muitas afinidades, né, eu me vejo na Silvia em muitas coisas e fico feliz, né, de ver uma mulher tão poderosa, né, com tantos conhecimentos e com tanta abertura para partilha mesmo. A última vez que eu vi a Silvia, ela com os estudantes na estação de Mauá, olhando, né, aquilo como história, né, como valor, que é uma coisa que em Mauá, infelizmente, a valorização da cidade é talvez a prioridade do resgate, porque é a partir daí que a gente vai começar a se rever e a pensar um Mauá do futuro, né? Que é uma necessidade urgente, mas também já estou me estendendo, vou me apresentar, né? Eu já entrei nos assuntos, mas, enfim, eu sou de Mauá, cresci no Zaira,
e logo desde criança eu sempre gostei muito de participar de tudo, até onde eu sou assim, e aí no catecismo, e na igreja, e na escola, era tudo meio junto, né? E aquela coisa da teologia, da libertação, né? A ação católica em Mauá foi muito forte, né? O processo de politização a partir, né, das comunidades eclesiais de base, me pega ali desde os 9 anos. E a partir de então, eu venho sempre atuando na cidade, lutando por melhorias no Zaira, e depois, como a maioria, né, das pessoas da cidade, eu tive que sair da cidade para trabalhar. Fui trabalhar em São Paulo, fui fazer faculdade fora, em Santo André, em Ciências Sociais, e fui trabalhar mesmo em São Paulo, no Instituto Paulo Freire, em outros lugares, organizações não governamentais, trabalhei no governo federal, num projeto chamado Casa Brasil, e aí, quando eu entrei no mestrado, eu tive a alegria de estudar a minha cidade a partir da rádio comunitária, então foi uma oportunidade muito boa de sair, porque também é importante sair, né, e voltar, né, para as raízes, olhar para tudo aquilo, num momento que foi muito triste, né, em 2011, quando ocorreram as mortes, né, os deslizamentos no Macuco. Eu estava fazendo a minha dissertação e mudei, inclusive, o tema para tratar dessas questões da regularização fundiária, né, que Mauá talvez a cidade que mais tenha problemas, né, em relação a isso. Também vou encerrar, mas era isso. Obrigada. Passar para o Oswaldo também. Boa noite, Silvia. Boa noite, Raquel. Boa noite, Vera. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Eu estou sendo premiado porque essa coisa de chamar gente de fora para falar, eu estou aprendendo muito e eu agradeço muito por isso, né? Cada um vem falar da sua especialidade, quem está lucrando sou eu, ouvindo e participando desse debate. E estamos aqui, até deixar um abraço também para todos aqueles que estão nos seguindo. Quero lembrar aqui que nós estamos com a Vera, que é nossa pré-candidata a vereadora. Com certeza é importante, e é importante não só porque a Vera discute problema urbano, problema da cidade, mas também por ser mulher. Nós, em Mauá, raríssimas vezes nós tivemos vereadoras. Nessa legislatura, nós não temos uma sequer vereadora. Então, é importante a candidatura da Vera por toda a pré-candidatura dela é importante por toda a sua luta, seu trabalho, mas também por ser mulher, para ocupar um espaço no Legislativo. Tá bom? Obrigada, Oswaldo. É muita satisfação. Eu estou aqui até emocionada, porque conversar com vocês aqui nessa noite, eu tenho feito isso de uma forma recorrente nas últimas semanas, mas, de fato, estar aqui junto com a Raquel, estar aqui junto com a Silvia, né, duas pessoas, assim, que representam e representam muito bem a força da mulher na área em que elas atuam, e essa sensibilidade feminina para tratar esses temas que elas têm tratado, e com esse olhar, Oswaldo, eu não tenho dúvida de que a gente precisa mesmo de uma representatividade, não só na Câmara, mas que na gestão, você e o Marcelo, saindo vencedores desse processo, apostem na força feminina, porque é aí que nós vamos realmente fazer com que essa cidade tenha uma outra característica mais humana para começar. E assim, é com muita satisfação mesmo que eu recebo vocês aqui, é de coração mesmo, e eu tenho aprendido demais também com essas lives, porque a gente procura se atualizar para poder receber vocês, para poder interagir com vocês. Então, tem sido maravilhosa a experiência que eu tenho vivido nessas últimas semanas. Obrigada mais uma vez, viu? E mesmo porque as lives, elas se tornaram um meio de comunicação, nesse momento que a gente está enfrentando ainda de quarentena, apesar de ter iniciado a flexibilização,
ainda está muito longe da gente poder conviver socialmente, fazer as reuniões como nós costumávamos fazer, de olhar olho no olho nas pessoas ou com um grupo maior. Então, essa tem sido a oportunidade que nós encontramos para levar para as pessoas que hoje estão aqui nos acompanhando um pouco de conhecimento, uma mensagem positiva e dizer a importância da discussão desses temas que a gente tem trazido aqui às terças-feiras para os nossos colegas aqui que têm nos acompanhado. Então, o tema de hoje, ele não foi diferente, ele foi pensado justamente para que a gente possa tirar dessa discussão diretrizes de políticas públicas mesmo para o nosso próximo período, para que o Marcelo e o Oswaldo, à frente da prefeitura, possam tratar carinhosamente a questão urbana da cidade, e para que eles levem em consideração, de fato, tudo que será dito aqui hoje, e que realmente possa fazer parte, né, do plano de governo. Essa é a ideia. E a história da cidade, como a Silvia colocou há pouco, ela revela as transformações e as características construídas ao longo do tempo, as mudanças são significativas, e é necessário compreender a cidade hoje para que a gente possa buscar novas perspectivas para uma vida em sociedade. E conhecer a realidade local, olhando para o passado, ajuda a identificar e possibilita o que deve ser feito, né, o que pode ser feito em termos de preservação e o que pode ser modificado, se é que será necessário fazer alguma modificação. E criar uma nova concepção de cidade, um espaço de encontro e descoberta, de modo que a gente possa privilegiar a plena realização da sociedade num espaço urbano. Então, eu queria passar para a Silvia, ela vai aqui, ela deu uma pinceladinha aí na apresentação dela, para que ela possa concluir, né, esse conceito que ela tem, né, de urbanização enquanto estudo da cidade mesmo, para que a gente possa ter efetivamente mesmo essa participação, e dizer aqui de uma curiosidade. Se hoje eu estou aqui em Mauá e nasci aqui em Mauá, eu sei da sua paixão, né, pelas ferrovias. O pai da minha mãe, meu avô, ele veio para Mauá por conta da ferrovia. Então, aqui estamos, né, de longa data, e foi a ferrovia que nos trouxe até Mauá. Só uma curiosidade, Silvia. A Vera mostrou o meu segredo, né, que não é segredo para ninguém, né? Eu sou uma apaixonada por ferrovias. Era uma coisa da infância, eu não entendia muito bem o que era. Depois de muito tempo, eu descobri que meu avô foi ferroviário, não da Santos Jundiaí, ele foi implantar trem lá no interior de São Paulo, mas eu fui descobrir isso muito depois de eu ter feito meu mestrado sobre a história da ferrovia, muito tempo depois. Então, eu acho que a ferrugem entra no sangue e fica, e vai passando de geração a geração essa paixão pela ferrovia. Na realidade, eu sempre curti estudar ferrovia, né? E essa paixão surgiu em Paranapiacaba. Como muitos estudantes de arquitetura, estudantes de geografia, chegam lá em Paranapiacaba, se encantam, só que eu fui um pouco além, eu quis entender como é que funcionava aquela vila enquanto um local de operários, como é que funcionava o trem, como é que funcionavam as coisas, e eu acabei estudando a relação entre a ferrovia e a formação do espaço urbano do ABC. E entender como que as coisas, como é que essas cidades se organizaram, né? Eu estava comentando com a Vera outro dia, né? Eu sou apaixonada pela Avenida Barão de Mauá. As pessoas vão falar, não, essa mulher é louca, né? Uma rua que tem um monte de gente, um monte de carro, calçado. Não, mas ela é incrível, porque ela conta a história da região de uma forma maravilhosa. Existia um caminho, antes da ferrovia, no século XVIII, existia um caminho que saía do Caminho do Mar, lá de São Bernardo, e passava pela Capela do Pilar e ia para Mogi das Cruzes. Era uma estrada super importante, porque Mogi das Cruzes já era uma cidade, uma vila, e esse trânsito de pessoas para o mar se fazia com muita frequência. Esse Caminho do Pilar, que tem um pedacinho de rua que se chama em Santo André, Caminho do Pilar, é esse mesmo, que passa pela Oliveira Lima e que vai dar na Avenida Barão de Mauá. Então, eu tenho um desenho de história que se permanece até hoje, porque a Avenida Barão de Mauá é uma importante ligação de Mauá, é uma rua importantíssima.
Eu lembro de quando eu estava estudando as questões de patrimônio e que eu fui ver o que acontecia em Mauá, eu fui ver que a população de Mauá, num determinado momento, não deixou alargar a Avenida Barão de Mauá por causa daquela... É uma figueira? Não, a paineira. Houve um abraço na paineira e falou, não, isto é um marco importante da nossa história, da nossa situação, da nossa realidade. Nós gostamos dessa paineira. Então, o trânsito não pode matar as nossas raízes. Então, dá um jeito de jogar o trânsito para outro lugar e deixa a nossa paineira aqui. E a paineira é realmente belíssima, né? É um objeto, é um ser vivo na cidade que vai mudando a cor da cidade, mudando a cara da cidade e vai maravilhando todos. A gente percebe a passagem do tempo. Quando ela está florida, ela fica imensamente linda, mas quando ela está sem folhas no inverno, ela também é muito forte, muito presente. Então, essa coisa, essa relação das pessoas com a cidade acaba sendo fundamental para a gente entender que cidade que nós queremos. Então, o fato de moradores de Mauá irem abraçar a paineira mostra o quanto que aquela população gosta da cidade e gosta daquele lugar, gosta daquela sombra. E, portanto, traz para os nossos olhos de gestores que aqui não, nós não podemos mexer aqui e vamos fazer todo o possível para essa paineira, que é um ser vivo, se mantenha vivo para os olhos da população. Porque a árvore um dia pode morrer. A gente nunca gosta de ouvir essa frase, mas é um ser vivo, ela pode morrer, né? E se ela morrer, tem uma outra árvore logo atrás, é um ipê bonito, que também floresce, que também colore aquele espaço. É uma pracinha minúscula, mas ela é tão importante para a população de Mauá. Eu acho que quando a população está vindo lá do Zaira e chega, fala assim, agora eu cheguei no centro. Agora eu cheguei em outra parte, saí do bairro e entrei no centro. É um portal do centro. Então, essas pequenas coisas que a gente aprende conversando com a população, entendendo qual é a relação da população com a cidade, a gente vai percebendo o que deve preservar. Eu trabalho muito com a questão do patrimônio cultural, né? O que merece ser preservado e o que pode ser modificado, porque as coisas têm que ser transformadas, claro que tem. A cidade evolui, as tecnologias mudam, eu não posso mais aceitar que as casas não tenham banheiro, não tenham cozinha. Antigamente elas não tinham, até a década de 50 não tinha. Eu não vivi isso, viu, gente? Vivi sim, tô brincando. Mas os banheiros não eram dentro de casa e passaram a ser, porque nós melhoramos a tecnologia. Então, por conta disso, a gente não vai querer, não, o bom era o passado, vou voltar a fazer minhas necessidades no pinico. Não, não é isso. Mas alguns elementos são importantes e merece que a gestão pública ponha luz nesses lugares para eles serem iluminados e permanecerem como referencial para a população. Então, eu acho essa uma questão muito importante. Eu lembro que 89, 90, quando o Celso Daniel entrou, o primeiro governo dele, a gente estava estudando a área central, não sei o que, não sei quanto, e eu fiquei insistindo, não, tem que preservar o Carlos Gomes, que estava fechado, que tinha virado estacionamento, que estava numa situação muito ruim, e nós fomos lá e falamos, não, Celso, tem que preservar o Carlos Gomes. Ele olhou muito sério e falou assim, tem algum elemento que mereça ser preservado lá? Eu falei, opa, vou ter que estudar. Aí comecei, não, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem essa relação, tem um abaixo-assinado de 3 mil pessoas, tem a relação da população. Ele falou assim, vamos preservar o Carlos Gomes. E foi um gasto muito grande que foi feito naquele momento de desapropriar o Carlos Gomes, de recuperar o Carlos Gomes enquanto teatro. Hoje nós estamos com um problema que ele está uma ruína, não por causa dessa ação, mas por outras ações tresloucadas que nós tivemos ao longo dos anos, mas que é um elemento da paisagem que a população gosta, que a população quer ver ali, quer sentir presente. Esse passado faz parte até da criança que passa por ali.
Então, essas coisas a gente vai ter que descobrir. E como é que se descobre isso na rua? A gente tem que sair dessa questão de trabalhar no gabinete. A gente estava conversando aqui, né, de andar no trem, andar nas ruas, entender como é que a cidade se movimenta. A gente não pode entender isso dentro do escritório, dentro do Paço Municipal. A gente tem que ir para a rua, tem que andar. Opa, essa calçada está com um buraco, vamos ver se a gente pode melhorar essa calçada. Olha, esse elemento da paisagem é bonito, vamos ver como é que a gente preserva essa vegetação aqui. Então, essas coisas da gestão da cidade têm que estar em total sintonia com a vida da cidade. Eu não posso fazer a gestão da cidade dentro de um escritório, eu tenho que fazer lá na rua, participando, discutindo, vendo como as pessoas se deslocam, como as pessoas utilizam o espaço, para ver como que eu posso melhorar as condições daquelas pessoas e, do outro lado, se for para melhorar, ou preservar aquilo que a população gosta. Era mais ou menos por aí que eu queria começar e levantar a bola. Obrigada, Silvia. Eu vou passar, então, para a Raquel, porque a Raquel, certamente, ela tem esse olhar e esse cuidado também. Ela vai aqui com um outro aspecto, um outro olhar. Ela vai conseguir agora dizer para a gente como que a gente vai juntar todo esse cuidado com a cidade, esse olhar com as pessoas agora, né? Então, Raquel, a gente está muito ansioso aqui para te ouvir, para que você possa aqui falar da sua vivência aí com a comunidade. Paineira, né? A Silvia trouxe a paineira, eu acho que, né, uma árvore que realmente é uma referência, né, para todos nós, e principalmente para uma cidade que não é arborizada, né? É uma cidade que culturalmente as pessoas sua, né, de vegetação, e infelizmente das calçadas, a maioria dos bairros da cidade de Mauá são completamente desarborizados. E eu fiz um trabalho com os estudantes, quando eu estava na faculdade de Mauá, a gente saía, né, porque a faculdade ali já é um núcleo, o primeiro núcleo, né, habitacional ali no entorno, né, da ferrovia, e fomos até o Museu Barão de Mauá, passando na Barão, né. E aí essa história de uma outra Mauá que ninguém sabe, né? Que depois da passarela nós tínhamos a Câmara Municipal, aonde foi a prefeitura, essa história, né? Sobre o abraço da paineira, isso com 50 estudantes, microfone, aquela coisa mesmo de guia turístico da cidade, né? Fazendo esse reconhecimento histórico, e aí fizemos um abraço de novo, Silvia, em torno da paineira, né? Lembrando que ali também foi o primeiro, a primeira escola, né, da cidade, até chegar na praça e ao museu, a Casa Bandeirista, e lá fizemos a finalização dessa atividade que foi tão legal, né? Então, de fato, todos os lugares, né, eles são especiais, todos. Acontece que Mauá foi construindo uma autoimagem de que a cidade não é importante, de que as pessoas não são importantes, de que a gente não tem pessoas, né, célebres, além dos que são conhecidos aí no mundo do sertanejo, que nós não temos importância, né? Então, esse trabalho de reconhecimento, de resgate, de compreensão do que é uma ferrovia, né? De estar ali na rota Santos a Jundiaí, o que significa isso, né? E depois, agora, o próprio capitalismo, em que Mauá também, né, uma área de passagem que sempre foi, né? Então, Mauá sempre foi um lugar de passagem, mas ele é uma cidade
em que as pessoas e os seus talentos, então isso é muito importante. Então, eu, como pesquisadora, eu tenho um compromisso, sempre, que é dar a oportunidade de reconhecer a história das pessoas, os talentos das pessoas, e depois fazer disso programa de rádio, fazer disso livro, fazer disso história em quadrinho, o que dá para fazer, né? E o mais interessante, a Silvia, com certeza, e o Oswaldo deve ter muitos relatos, quando a gente começa a contar, as pessoas ficam muito felizes com elas mesmas, conta mais, fala mais, traz mais elementos, né? Eu gosto de falar que Mauá é uma cidade delicada também. É o nome de uma mulher, né? Pilar, em primeiro lugar, é a cidade da porcelana, né, que é alguma coisa tão bonito, tão delicado, mas aonde que a gente resgata tudo isso, né? Aonde que a gente celebra todas essas belezas, né? Muitas vezes isso fica escondido da gente mesmo, né? O livro de Pilar Amauá traz uma história, né, da cidade, mas traz a história da burguesia da cidade, né? Aquelas 5, 6, 7 famílias, né? E fora disso não trouxe, né, muito das histórias das famílias periféricas. E isso é fundamental, né? Saber, né, por exemplo, o sambalenço é estudado no Brasil inteiro, né, em várias universidades, porque um dos últimos grupos de samba familiar com cunho religioso, né? E que está ativo. E, infelizmente, quantas pessoas na cidade reconhecem o sambalenço ou o catira, né, como grupos que são fundamentais para o Brasil, não é só para Mauá. Então, isso é muito importante. E as lutas, né? Mauá é uma cidade de luta. A gente vai na feira, um cara era do Partidão, o outro foi exilado. Então, isso é muito presente na cidade, né? Muitos militantes, né, a primeira pessoa que foi assassinada pela ditadura militar era o Raimundo Eduardo da Silva, né, um jovem que saiu de Mauá, foi para uma manifestação e infelizmente não voltou, né, na época da ditadura. Então, só para falar um pouco, né, da importância da cidade e o quanto isso não é reconhecido. Obrigada, viu, Silvia? Eu vou passar para o Oswaldo também, mas antes eu queria dizer aqui que tem uma pessoa. O Afonso está dizendo, Oswaldo, para você nos seus comentários, lembrar que a vereadora Leia se amarrou na Praça da Bíblia, porque o prefeito na época queria vender a praça. Então, aqui mais 2 curiosidades para vocês, tá? Até o final dessa nossa bate-papo aqui, eu vou contar outras curiosidades. Minha avó tinha uma pensão na esquina da Praça da Bíblia, era o Casarão, que foi demolido para virar a praça. Então, na época, foi uma loucura. Eu me lembro, assim, muito pouco, porque a minha avó era benzedeira, e lá ela era instalada. Então, lá ela fazia as rezas dela e servia pensão para o comércio local ali da Barão. Um casarão lindo. E no museu, na Casa do Barão, eu era muito pequena, tá, gente? Já vou avisando logo, mas eu tomei muito chazinho com bolo de laranja com a minha mãe e a amiga dela, que foi a última antes de ser cedido, né, a dona Celina, que eu lembro com muito carinho, naquela casa de terra batida, aquele chão de terra batida, e tomar um chazinho com bolo de laranja. Era o meu passeio preferido com a minha mãe. Uma vez por semana ela ia lá falar um oi para a amiga dela e ela me levava. Agora eu vou passar para o Oswaldo, depois eu passo os outros comentários aqui, tá, Oswaldo? Então, eu achei muito interessante as 2 falas aí da realidade das cidades. Eu queria lembrar aqui, falo da Silvia, sobre a questão da praça, das árvores. Lembrar que na década de 80, nós fizemos um movimento, a Leia, que era a líder desse trabalho, para não deixar vender as praças. O governo de então queria vender as praças.
E nessa sequência, inclusive, a Praça Central, ele abandonou a Praça Central, não vendeu. Nós fizemos um movimento, participamos desse movimento, não vendeu as praças, mas abandonou as praças. A Praça Central ficou abandonada até 97. Eu queria abordar duas questões. A questão da cidade, que a cidade ela é, vamos dizer, passa a ser cidade em 54, tinha menos de 10 mil habitantes, para uma situação de 1970 em torno de 100 mil habitantes e hoje com quase 500 mil habitantes. Portanto, é uma cidade que tem um crescimento muito rápido. A relação do crescimento da cidade de Mauá está combinado com a vinda dos trabalhadores do campo para a cidade, com o êxodo rural, na verdade. Eu, por exemplo, sou um desses que venho da zona rural para morar em Mauá na década de 60. Então, a história, e daí o apego da Silva pela Barão de Mauá, realmente, Mauá tem poucos patrimônios passados, porque era uma vila. Então, tem que se valorizar o que tem, o que foi construído. Eu quero lembrar de uma construção da Matriz de Mauá, por exemplo, eu conversando uma vez com uma pessoa que entende e conversava na época com um padre, esqueci o nome dele, padre da década de 70, a igreja é revestida de pedra de Mauá. E no seu interior tem a pedra rosa, que é da Bahia, e a verde de Minas Gerais. Não sei se vice-versa, mas uma é de Minas Gerais e outra é da Bahia. Então, o padre abordava essa questão. Não é aleatório a construção da igreja. A igreja tem homenagem à pedra, que a cidade foi um fornecedor de pedra, e tem a relação do migrante mineiro e nordestino, representado no interior da igreja. Um belo dia, o prefeito resolve a rua que passa em frente à igreja é toda calçada de paralelepípedo. Aí um prefeito um dia mete asfalto em cima desse paralelepípedo. Quer dizer, isso é não conhecer minimamente a relação de cidade. Quer dizer, jamais aquilo ali poderia ser reformulado, fazer um paralelepípedo mais certinho e tal, mas essa relação de Mauá com a pedra, ela tem que ser reforçada, assim como com a cerâmica. Com a cerâmica, infelizmente, no nosso governo, nós não conseguimos verba para fazer um museu propriamente da cerâmica. Infelizmente, os recursos não... Quando você tem tanta necessidade de recursos, o recurso não consegue se manter para essas coisas, que são essenciais, mas não são de primeira necessidade, como a questão da saúde e da educação. Essa é uma questão. Na questão da cidade, eu tenho uma abordagem do Rio, da questão do Rio, do córrego do Rio. Na década de 90, então na década de 80 foi a luta por manter as praças, pelo menos sem vender, já que não ia arrumar as praças, pelo menos não vender. Na década de 90 foi feita uma canalização de um córrego. Essa canalização de um córrego custou 51 milhões de dólares na época. Hoje é uma dívida que consome o fundo de participação do município. Quer dizer, o fundo de participação no município não vem para o município por conta dessa obra. Só para a gente entender como é que deveria funcionar a cidade, ficaria muito mais barato, pelo 1/4 do preço dessa obra, fazer o afastamento do rio. Fazer algumas desapropriações e afastar, vamos dizer, 50 metros para cada lado, e o rio corria em terra livre, sem problema nenhum, né?
com marginais, tudo bem, não dá para não querer fazer marginal, não vale igual o Zaira, mas com manutenção do rio correndo tranquilamente. Gastou-se ali 51 milhões, que hoje inviabiliza Mauá, entubou o rio e as ocupações vai na beira do rio. Então, se vem uma enchente, como já aconteceu, embora nós fizemos um piscinão na cabeceira que melhorou um pouco, mas vem a enchente e transborda e entra nas casas. As casas tá a 3, 4 metros do rio, porque na medida que entubou o rio, as pessoas vieram e ocuparam e criaram aquela situação terrível. Então, administrar, pensar a cidade, é preciso pensar a cidade para o futuro e pensar todas essas coisas. Infelizmente, tem situações que não se recupera mais, né? Tem que continuar em frente, tá bom? Obrigada, Oswaldo. Vou aqui dar uma boa noite para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, rapidinho, antes da gente dar uma continuada aqui. Então, agradecer aqui o Edinho, que está nos acompanhando, a Lia, a Rosângela, a Janice, a Laís, a Denise, a Maria Chique Kids, que todas as vezes ela está aqui, sempre nos acompanhando. Obrigada, viu, Maria? A Luciana também está em todas as lives, ela está aqui, o seu Anselmo, Cida, obrigada pela participação. O Edilson de Paula mandando um abraço aqui a todos. A Berenilde, a Tânia Vieira, a Denise Vieira, daqui a pouquinho eu vou colocar aqui os comentários. A Natasha, a Nana, a Cleide Borges, a Liz Rê, o Daniel Dias, a Fátima Escudeiro, minha cunhada, obrigada. A Fê Bernardo, a Edna Correia, o Ronilson, o Luiz Paulo, obrigada. A Dani, obrigada pela participação. O Raimundo, a Tânia Barbosa, o Francisco Araújo, Nelson Banhara, a Zemara Araújo, a Thaís Ortega, que também sempre nos acompanha, a Ana Faustino, que está me dizendo aqui que eu já havia contado para ela a história do bolo com laranja, ou o bolo com o chá, o bolo de laranja e o chá lá na casa do Barão, lá no museu. O José Afonso também, que eu já li aqui o questionamento dele. O Mangabeira dizendo que está com saudade. Silvia, de vocês, aí, da convivência de vocês, acho que já trabalharam juntos. A Nádia Galvano, o Francisco Chagas mandando um abraço, também aqui a todos. Obrigada, Chagas. O Tiago Milano, a Lucilena Pacola, que também todas as terças aqui nos acompanha. A Luiz Helena, obrigada, amiga. A Mariângela Sec. A Marcelena, minha prima, obrigada. A Neide também dizendo, professora, que mandou muito bem. A Neide dos Santos Verão. A Dileta Fioravante, aqui também, que sempre nos acompanha. A Edneia Alves, minha comadre. O Rubens Nério, Francisco Bezerra, Antônio Souza, Renato Moreira, Souza Costa, João Varinho Cacá, o César Luiz Gama e o Adriano Paciente também, que trabalhou conosco lá na prefeitura. Todos aqui mandando um abraço. Agora aqui vou passar rapidamente por algumas mensagenzinhas aqui, que o Cido, meu amiguinho, dizendo assim, boa noite, Oswaldo, o melhor prefeito que Mauá já teve. O Chagas dizendo parabéns pela iniciativa e agradecendo a presença de todos. O Sérgio dizendo, Raquel, muito importante divulgar a história de Mauá. O Afonso, que eu já falei. A Denise dizendo que esse turismo histórico está sendo para ela muito bom poder ouvir de vocês, está sendo muito rico. Antônio Souza dizendo, professora Raquel, você é a melhor. Depois eu vou lendo aqui mais algumas mensagenzinhas aqui para vocês. Todo mundo aqui curtindo o nosso bate-papo de hoje. Agora, a gente poderia dar continuidade aqui, a gente poderia passar dias e horas aqui conversando sobre esse tema que está uma delícia, né? Mas o direito à cidade, esse conceito, ele é potencializado e ganha ares de emancipatórios quando aliado a uma atuação dos movimentos sociais. Identificar nas comunidades as possibilidades de transformação local, garantir a participação e estabelecer um controle social popular que garanta ampla participação das populações mais afetadas e que ajude na construção de alternativas e apropriação dos espaços já existentes, enfim. A gente precisa de políticas públicas inclusivas, né, que garantam o desenvolvimento da cidade, a transformação da cidade, mas que não deixe de ter esse olhar
para aquelas pessoas mais vulneráveis, nas regiões mais periféricas, onde muitas vezes nem informação sobre como eles devem se comportar no ambiente onde eles vivem, a quem recorrer eles têm. Então, eu gostaria de ouvir primeiro a Silvia, com relação ao direito à cidade. E depois eu passo para você, tá, Raquel? Então, essa coisa do direito à cidade é estranha, né? Porque a gente acha que a cidade é do prefeito e que a gente não tem que fazer nada com ela, portanto, a gente pode jogar lixo, a gente pode colocar as coisas que não servem na cidade, a gente cuida da casa da gente, tá tudo limpinho e vai jogando pela janela os restos, porque a cidade não é nossa, é do prefeito. Isso, a gente tem essa cultura, que a cidade tem um dono, isso vem do passado, vem do período colonial, que a cidade de fato tinha um dono, tinha um fazendeiro lá que doou as terras à igreja e ele mandava na cidade. Isso mudou radicalmente no começo da República, pela lei, e mudou principalmente depois da década de 50, quando a cidade se transformou completamente com a vinda de muitos moradores, como Oswaldo, para as grandes cidades, para as cidades metropolitanas, né? Então, nós temos uma grande quantidade de moradores e a cidade não tem um dono, a cidade é de todos. Então, todos têm o direito a ela, a usufruir, a viver, a vivenciar, a curtir, sem incomodar o vizinho, sem incomodar o outro. Então, essa coisa do direito tem essa relação muito forte entre aquilo que da gente se sentir dono, se a gente se apropriar dessa cidade e, ao mesmo tempo, a gente conviver. A cidade tem muito a ver com convivência e a gente está vivendo tempos difíceis que a gente não pode conviver com a cidade, né? Eu acho que o que a pandemia mais está me atrapalhando é que eu não posso ir para a cidade. Eu estou longe, eu estou afastada. Me roubaram o direito de andar na Avenida Paulista, de pegar o trem, andar na Avenida Paulista e curtir a cidade, andar na rua, conhecer as pessoas, ficar naqueles aglomerados urbanos, que é legal, um monte de gente se encontrando. Isso a gente não está podendo fazer. Mas a cidade vai voltar a vivenciar isso e a gente vai ter oportunidade de fazer isso. Essa coisa de saber o que o outro quer, né, o que a população quer, é extremamente importante dar voz à população para elas também se sentir dono da cidade. Eu lembro que quando teve o plano diretor, acho que foi no governo do Oswaldo Dias, que teve um forte trabalho de discutir nos bairros o que seria a cidade, qual é a cidade desejada, como que seria o espaço, com discussões participativas. Se não me engano, foi o Afonso que coordenou isso, o Afonso está aí, ele pode dizer se foi ele mesmo ou se foi outra pessoa, numa discussão realmente de que o plano diretor participativo, onde tem o debate e o que dá e o que não dá para fazer, porque não dá para fazer tudo que eu quero. Não posso fazer a rua cheia, a cidade com um monte de praça, porque tem que ter a indústria, tem que ter casa. Então, eu vou ter que trabalhar com esses diferentes atores da cidade, o comerciante que quer uma coisa, o morador que quer outra, aquele que passa, a criança quer uma coisa, o adulto quer outra. Então, atender esses interesses, eu acho que é o grande desafio de uma boa gestão da cidade, de estar trabalhando com todos esses interesses. Na década de 70, teve um engenheiro que passou tanto por Santo André como e por Mauá, que ele fez a lei de zoneamento tanto de Santo André quanto de Mauá. As duas leis são muito ruins. E 20 anos depois eu encontrei esse engenheiro e eu comentei com ele, olha, eu não gosto porque você fez uma lei que não dialoga com as características da cidade. Ele falou, isso é verdade, mas é que depois a cidade tem que ficar mudando. Quer dizer, como assim? Então, para que eu faço uma lei? Eu contrato um profissional que vai fazer uma proposta de uma legislação e para depois a cidade ir mudando. Já apresento uma proposta que tem relação com a dinâmica da cidade.
Então, essa coisa de trazer uma coisa de fora, porque esse aqui foi lá em Santo André e fez a lei de zoneamento, então serve para Mauá? Não, não serviu para Santo André e não vai servir para Mauá também, porque essa pessoa está lá em São Paulo fazendo lei em cima de livros, em cima de códigos, em cima de mapas, e não em cima de pessoas, de vivências, de circulação, de contatos entre as pessoas, onde as pessoas se encontram. O Oswaldo falou uma frase que Mauá tem poucos patrimônios. E isso não é verdade, Oswaldo, desculpa discordar, mas é que a cidade não tem os patrimônios igual São Paulo. Ela não tem o Museu do Ipiranga, porque o Museu do Ipiranga está lá no Ipiranga, ela não vai ter o Museu do Ipiranga. Ela vai ter a Casa Barão de Mauá. Ela não vai ter o mercado municipal de São Paulo, mas ela vai ter uma feira onde a população se encontra, porque é uma cidade diferente, é uma característica diferente. Nós não podemos querer os castelos europeus aqui, porque nós não estamos na Europa. Nós temos outros patrimônios que têm a ver com a nossa população, com as nossas características, que pode ser um caminho, como a Avenida Barão de Mauá, pode ser essa igreja, essa sua descrição linda da igreja matriz, que eu fiquei emocionada. Eu lembro que ela tinha 3 tons de pedras, eu não conhecia essa história bonita que você contou, mas tem a ver com a história do lugar, e daí esse lugar não vai ter castelos, porque não tem, porque os castelos não são aqui. Aqui é outro tipo de cidade, é uma outra característica, é um outro tipo de população. E é uma população que está morando há muito pouco tempo na cidade. São 50 anos, 60 anos. Então, é uma população que não tem vínculos ainda. Então, nós temos que trabalhar esses vínculos dessa população com a cidade, dialogar. O que é que você gosta daqui? O que preciso fazer para você gostar mais? Não vai ter um estádio do Morumbi, nem um Pacaembu, mas vai ter um outro tipo de estádio, um outro tipo de equipamento que vai agradar essa população e que vai fazer essa população ter orgulho da cidade onde vive. Que eu acho que é essa relação que o direito à cidade nos traz, é essa, é de saber que a cidade é minha, que eu tenho direito sobre ela, eu posso falar o que eu gosto dela, eu vou ser ouvida, eu vou ter canais de participação e, ao mesmo tempo, eu vou ter orgulho dela, porque mesmo que os meus desejos não sejam satisfeitos, por um motivo ou por outro, eu vou entender por que esse desejo não foi satisfeito, por que eu não posso ter um castelo no meio da cidade, por que tem que ser aquele tipo de equipamento e não o outro. Então, essa questão é extremamente importante. E eu queria só dizer que a próxima, assim que eu tiver Mauá, eu quero bolo de laranja. A Vera que se resolva. Deixa comigo, que simbolicamente a gente pode até tomar um chazinho com bolo de laranja lá na frente do museu, lá da Casa do Barão. A gente vai fazer, em vez de a gente dar um abraço na casa, a gente vai sentar lá e tomar um cafezinho para eu lembrar lá essas memórias que eu era muito pequenininha, mas a relação da minha família com a cidade, ela é bem... Eu tenho tudo a ver com essa cidade. Eu estou ouvindo vocês falarem aqui, embora eu não conheça ricamente os detalhes e a história como ela é, mas veja bem, minha mãe veio com meu avô para a Estrada de Ferro. A gente morou nas casinhas da companhia. Quer dizer, eu não, eu já nasci lá na Vila Guarani. Então, eu já tive o privilégio de tomar o bolinho, comer o bolinho e tomar o chazinho lá no Barão. Mas ela trabalhou na porcelana, né, que é símbolo também da cidade, na década de 40. E o meu pai, ele era um atleta. Ele jogava no Independente Futebol Clube. Naquela época onde o futebol, ele era a principal atração que tinha na cidade, era motivo de rivalidade, né, entre as pessoas que tinham Independente, depois veio Industrial. Então eu tenho todo isso, toda essa história que eu tenho nas minhas redes sociais, e as pessoas curtem ouvir isso, né, é bem bacana, e faz parte da história da cidade, né. A gente traz essas raízes, então eu tenho aí um pedacinho aí dessa história, e eu fico bastante feliz hoje de saber e conhecer com vocês aqui mais ricamente também parte da minha história. Vou passar para o Oswaldo fazer o comentário e também já fazer as considerações dele. Não, primeiro vou passar para a Raquel.
Interessante, né? Mas olha, Silvia, falando do direito à cidade, falando do que é público, né? Da nossa compreensão de que o que é público é nosso e que o que é nosso é preciso cuidar, e o que é nosso, e para cuidar a gente tem que valorizar e a gente tem que conhecer, né? Uma cidade em que as pessoas, para se desenvolver, tem que sair da cidade, qual é a relação que a gente tem com a cidade, né? Então, o desenvolvimento econômico da cidade de Mauá, ele é fundamental para as pessoas poderem ficar na cidade, né? E é interessante porque existem muitos espaços em que são ocupados por pessoas que não moram na cidade, né? Então, muitos trabalhadores, por exemplo, da Petrobras, não moram na cidade, né? Então, a cidade tem que também ter projetos para que os moradores da cidade trabalhem na cidade, se desenvolvam na cidade. Isso é fundamental para a qualidade de vida. Os espaços para a juventude, né? Então, se a gente for pensar o que é a Avenida Portugal, né? É um grito, né, da juventude de que não há espaço para a juventude se relacionar, a sociabilidade necessária, né, que pode estar nos bairros e tudo mais. Então, é preciso acolher, né, todos os segmentos sociais e não excluir, empurrar para fora e, de alguma maneira, separar. Os patrimônios, né, são muitos, Silvia, mas olha, se você observar, por exemplo, a chaminé do Curtume, né, que faz parte da nossa história, qual mauaense vai lá conhecer a chaminé? Ela está num espaço privado, que é o shopping. Né? Vamos pensar na capela, né, que já chamou Capela da Joque, agora é Capela da Santa Casa, né, lindíssima. Né? Vamos fazer uma estatística de quantas pessoas da cidade, eu só fui uma vez, é maravilhosa a capela, não é? Está num local particular, que é a Santa Casa. Né? Então, só para dar 2 exemplos de patrimônios, né, públicos que são privados do próprio munícipe. E quando o patrimônio ele não é privado, ele é privado da informação. Então, quase nenhum patrimônio histórico tem, por exemplo, uma placa para que traga ali um pouco da história daquele patrimônio. Então, nós somos privados disso. Quando eu fui fazer a minha dissertação, eu fui pesquisar sobre a história de Mauá, eu descobri, por exemplo, que aquele morro, né, chamado Morro do Cruzeiro, lá no Zaire, onde tem a antena, interessante, porque ninguém na cidade conseguiu me dizer de quem é aquele terreno da antena, o que transmite aquela antena, foi bem interessante saber que ninguém sabe, e também que aquele morro só perde para o Pico do Jaraguá, né, que em altura, né, não é esse o nome altura, mas enfim, é um dos grandes picos, né, do estado, e você olha como o município de São Paulo valoriza o Pico do, embora agora, né, nesse momento, né, os indígenas estão sendo perseguidos lá, né, mas eu já fui passear lá no Pico do Jaraguá, sendo que Mauá tem um potencial para alguma coisa desse tipo, né, porém a gente não valoriza. Eu até falei, eu acho que nós temos que ter ali uma estátua do Padre Cícero, sabe, para valorizar tanto o lugar quanto a nossa história. Mauá é uma cidade de imigrantes, de nordestino, de trabalhadores, não é, que retirou à mão praticamente essas pedras para construir tantos outros lugares, né, como aquele monumento lá na Parque do Ibirapuera, né, que foi retirado pedras aqui de Mauá. Essas histórias todas, né, praticamente são escondidas, são secretas, só para falar das oficiais, né? Nossa, e dizer, eu acho que é muito importante valorizar o papel do Oswaldo Dias, né, nessas informações que a gente tem, porque o Oswaldo Dias, ele
possibilitou, né, que o professor William, que o professor Renato Dota, entre outros pesquisadores, publicassem, né, a história da cultura de Mauá, a história dos movimentos sociais, a história da educação, a história do esporte. Então, essa coleção, né, que são 4 livros com a história de Mauá, ela é uma referência, porque são pouquíssimas as publicações sobre a nossa cidade, né? Então, é muito importante esse trabalho. Depois foi feita uma reedição, né, num outro governo, mas é preciso ampliar, né, essas publicações sobre as cidades e trazer tantas riquezas que nós temos, mas que, infelizmente, somos, de certa forma, privados, né? Então, o direito à cidade é o direito à memória, o direito à cidade é o direito ao acesso aos espaços públicos, né? E isso, de certa forma, para uma Mauá do futuro, nós temos que sonhar com um outro tipo de cidade que tem um outro tipo de relação com ela. Obrigada, Raquel. Vou passar para o Oswaldo, e olha a sua responsabilidade, né, Oswaldo? Quer dizer, é de vocês que vão enfrentar esse desafio aí pela frente. Eu queria concordar com a Silvia. Eu talvez deveria ter dito grandes obras, né? Porque tem pequenas coisas, mas que é de acordo com o tempo mesmo, né? Nós vamos ter um monumento aqui que seria da década do século XVII, que Mauá praticamente existia só um caminho no século XVII, XVIII. Mas eu queria dizer que nós, lembrando dessa questão do amor da cidade, do pertencimento à cidade, quando nós fizemos uma campanha vitoriosa, porque vencemos as eleições, nós lançamos um ano antes um slogan: chega de abandono, adote Mauá. E esse chega de abandono, adote Mauá, tinha a ver com as administrações atuais, que abandonavam a cidade, e tinha a ver com 2 sentidos do adote. Adote por quê? Porque em 1996 ainda a população era imigrante. Hoje já são filhos de imigrantes, mas em 96 era em grande parte imigrantes. Então adote aqui no sentido, você não pode mais voltar para a sua cidade, então você deve passar a gostar da cidade onde você mora como se fosse sua cidade natal. E adote no sentido de cuidar. E nós tivemos um processo de limpeza da cidade que em 2004, 2003, 2004, depois de 8 anos, 7, 8 anos, a população já tinha um pouco esse pertencimento, já não julgava mais as coisas na rua, porque também nós limpávamos, passava uma vez a cada 2, 3 meses, catando bagulho, chamado cato bagulho, limpava a cidade. Então, a população correspondia a esse cuidado, né? Então, o problema é a continuidade disso, porque quando nós voltamos a administrar em 2009, a cidade estava toda entupida já de entulho por todas as partes. Então, se não tem uma continuidade é muito difícil o administrador ter essa visão de cidade, que fala, tem coisas que eu chamo de políticas de Estado. Política de Estado não pode ser alterada por administrador A, B ou C. Ela tem que ser consensuada na sociedade e ela tem que ter força para resistir aos mandos e desmandos. Mas eu também gostaria de falar, para terminar, sobre a cidade como apropriação de riqueza por parte dos poderosos. Eu não falo por parte de políticos. Por quê? Porque não é só políticos do ponto de vista que é eleito, não. Tem uma série de gangsters que circulam na cidade, que circundam o poder para saquear a cidade. Para vocês terem uma ideia, essa obra no Zaira do Corumbé a metade, 50% é superfaturamento.
Isso foi apurada pelo Ministério Público. Infelizmente, não teve quem continuasse a luta e foi 25 milhões. Além de nós estamos devendo tudo isso, 25 milhões de dólares era superfaturamento. Um outro elemento importante nessa apropriação da cidade por parte dos poderosos são as desapropriações. Vou só contar uma história de desapropriações. O Parque Guapituba foi desapropriado em 95. O valor avaliado era 35 milhões. Mas é um parque, não pode ter valor comercial. Como é que um parque pode ter valor comercial? Não vai derrubar aquelas árvores. Nós entramos na justiça, e aí eu quero render aqui homenagem à Cacilda, que era secretária e que trabalhou muito afinco nisso. Nós conseguimos, na justiça, de 35 milhões, trazer para 1 milhão e 700. No Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça considerou o seguinte: isso só tem valor como parque, não tem valor comercial, porque o zoneamento não permitiria derrubar um parque para fazer o loteamento. Ele valeria 35 milhões se fosse para fazer um loteamento. Então, nós conseguimos derrubar para 1 milhão e 700. Imagina o que tem os poderosos, não estou falando só aqui do prefeito de plantão, não. O que tem de poderosos em torno de abocanhar esses recursos, que é da prefeitura, e que é do povo, e que vai para o bolso das pessoas, né? Então, trabalhar a cidade, é preciso que a gente tenha essa visão de trabalhar a cidade do ponto de vista que você é membro dessa cidade, você faz parte dessa cidade, né? E não usar a cidade para situações menores e de interesse particular. Isso é fundamental também para a cidade, né? Amor pela cidade, nós falamos depois, amor pela cidade, que era consequência desse chega de abandono, adote Mauá e tem amor pela cidade. Era essa a nossa mensagem. Eu agradeço o convívio com vocês aqui nesse curto espaço de tempo. Espero vê-las novamente e quero aqui deixar um abraço a todos e que a Vera seja bem-sucedida nessa pré-candidatura dela e que consiga, com o Marcelo à frente também, como pré-candidato a prefeito, e está conquistando Mauá para continuar, voltar a recuperar Mauá de uma situação que hoje as pessoas têm vergonha de morar em Mauá, porque tem o prefeito preso de vez em quando. Espero que a gente possa resgatar essa prazer, vamos dizer assim, essa satisfação por morar na cidade. Vou aqui agradecer mais umas pessoas que também entraram aqui, têm nos acompanhado até esse momento. O Cido, a Esther, o Valmir Maia, o Vinícius Santos, a Maria Goretti, Francisco Saraiva, o Cláudio Pinduca, o Carlos Ramielli, o seu Alziro, o Fabiano e a Zilda Rosa. E antes de passar para vocês fazerem as considerações, eu quero aqui mais uma vez agradecer a presença de vocês, do Osvaldo, da Silvia, a sua participação, Raquel, obrigada. Foi, assim, um privilégio poder participar desse momento que nós tivemos aqui, com tantas informações ricas, né, e com esse conceito de cidade que nos enche de esperança, na verdade, né. O Osvaldo falou de qual era a mensagem das primeiras campanhas que foi feito, do resgate da cidade, e agora não é diferente. Hoje nós estamos na caminhada da esperança. Então, nós, de verdade, estamos falando de esperança, do verbo esperançar, para que a gente possa trazer para a nossa cidade realmente pessoas sérias, como o Marcelo e o Osvaldo, para que eles possam resgatar. E quando eu falo de resgatar, é inclusive a memória e o pertencimento de cada cidadão pelo seu município, que as pessoas se sintam, né,
membros dessa cidade, que elas se sintam donos dessa cidade, que elas se apropriem da nossa cidade, para que elas possam, de verdade, participar da gestão, que seja uma gestão participativa. Então, vou passar para a Silvia fazer as considerações dela final. Obrigada, viu, Silvia? Foi um prazer muito grande participar. Vera, obrigada. Oswaldo, obrigado. Raquel, obrigada. Obrigada a todos que estão assistindo também, que depois, se tiver alguma questão, a gente pode voltar a discutir. E eu queria reforçar uma coisa que o Oswaldo falou, que é a pessoa tem que gostar da cidade para ela se sentir dono, para ela ter o pressentimento, para ela se sentir pertencente daquele lugar, e principalmente para ela conseguir cobrar os governantes das suas atitudes, daquilo que ele deseja, daquilo que ele quer. Então, eu acho que essa ideia de fortalecer o pertencimento e o gostar da cidade é um passo extremamente importante para a continuidade de políticas de Estado. E não ficar a política daquele governante que vai sair, que vai mudar, ou daquele grupo econômico que não está na prefeitura, mas que está mandando na prefeitura, que a gente sabe que é isso. Quando eu tenho uma grande quantidade de gente que se sente pertencente desse lugar, eu acho que muda as configurações e as pessoas vão para a rua, porque nós vamos voltar para a rua, nós vamos poder ir para a rua, se aglomerar e gritar e pedir por mais espaços para a gente poder ser feliz na rua, nas cidades. Muito obrigada, Vera, foi um prazer enorme, estamos à disposição para uma próxima e uma outra, e vou estar te acompanhando aqui de terça-feira. Obrigada, Silvia. A ideia é essa mesmo, sabe? Deixar assim um gostinho de quero mais. Então a gente vai voltar a se encontrar e vai voltar a falar de outras políticas públicas que com certeza vocês estão inseridas nesse processo. Eu quero agradecer ao convite, viu, Vera? Foi, nossa, uma conversa tão gostosa, estar, né, ouvindo o Oswaldo falar, a importância, né, que foi o mandato do Oswaldo, em que as pessoas, os movimentos populares, os próprios munícipes, né, puderam participar mesmo, né, o orçamento participativo era uma novidade tão interessante. As conferências, quantas conferências, né? Eu tive a oportunidade de participei do conselho da escola infantil que minha filha estudava, então, né, Mauá como cidade participativa também, né, os canais que foram abertos, logo no começo, ligava para a prefeitura, governo democrático e popular. Então, eu acho que Mauá precisa de um governo democrático e popular para as pessoas se apropriarem dessa cidade incrível, que tem muitos recursos e que tem pessoas incríveis, mas a gente tem que se descobrir nesse amor. Esse amor pela cidade, as pessoas que se preocupam com a cidade, são inúmeras. Quando surgiu no Facebook um grupo de fotos antigas, aquilo, né, estourou de uma maneira, por quê? Porque nós gostamos dos lugares, são muitas as histórias, né? A casa do Barão, que não é do Barão, e tanto a história da estação do Guapituba, né? Que foi conquistado pela luta das mulheres, né? O movimento de donas de casa, quantas coisas que a gente ainda pode relembrar, mas pensar uma Mauá do futuro, uma Mauá longe de toda essa bandidagem realmente, de muitas pessoas que acham que a prefeitura é para conseguir emprego, e aí depois para explorar, saquear, né, infelizmente, como o museu foi saqueado, né? Então, chega mesmo desse tipo de postura de uma cidade comandada por máfias que nos envergonham de verdade. Por lembrar da luta realmente aqui das mulheres, das donas de casa,
que conquistaram realmente a estação aqui do Guapituba. O Parque das Américas, ele é cheio de história, e a igreja, a comunidade eclesial de base, sempre presente, e as mulheres, sempre as mulheres. Então, nós vamos aqui fazer essa discussão agora, quem sabe Oswaldo e Marcelo eleito, e que a gente consiga realmente eleger uma bancada de vereadores do Partido dos Trabalhadores, e que as mulheres sejam a maioria nesse caso. Torço aqui, ó. A gente tem aqui uma colocação aqui do Mangabeira, que ele fala sobre se nós íamos, nesse momento aqui, abordar a questão da regularização dos imóveis aqui na cidade de Mauá, que isso traria um pouco mais de dignidade, faria com que o serviço público pudesse chegar, né, nessas ocupações já regularizadas e consolidadas. Nós não vamos falar nesse assunto aqui agora, mas depois eu vou passar para a Silvia, para o Oswaldo, para a Raquel, se quiserem também dar uma resposta aqui para o nosso companheiro Laércio, mas dizer que isso faz parte, sim, do programa de governo, e que, numa outra ocasião, como eu disse, um gostinho de quero mais, a gente vai discutir mais profundamente os espaços urbanos e como que a gente faz isso em termos de planejamento. Então, nós precisamos, né, criar instrumentos que garantam a utilização dos espaços públicos com atividades socioculturais e ambientais, lembrando da nascente na nossa cidade, do Rio Tamanduateí, que precisa realmente ser preservada, e como diz a Raquel, precisa lá ter as placas, as pessoas precisam se apropriar realmente. O rio é nosso, ele pertence ao nosso município, e a gente gostaria de vê-lo, né, limpo, em toda a sua extensão. A regularização das áreas já consolidadas de ocupação, que não tragam risco, né, para essa população, de acordo com as diretrizes de política urbana, claro. A gente precisa priorizar o atendimento habitacional para essas pessoas em vulnerabilidade. Nós precisamos ter uma estratégia para um sistema de circulação de pedestres, bicicletas, corredores de transporte público. É preciso avançar na questão da participação popular e estabelecer um controle social popular com ampla participação das populações mais afetadas e vulneráveis, porque elas precisam também ser ouvidas e se sentir pertencentes à nossa cidade. Então, conhecer a nossa cidade, entender as suas características, entender as características do seu povo, as suas prioridades, e busca da democratização da cidade através do controle social, garantir direitos da população de baixa renda, em vulnerabilidade, podem mudar e salvar a vida e o destino dessas pessoas. Então, Oswaldo, é o nosso desafio, é o desafio dessa chapa, Marcelo e Oswaldo, na caminhada da esperança, para que a gente possa trazer para essas pessoas realmente uma luz no final do túnel para o nosso município de Mauá. E nós somos parte dessa transformação. E vamos trabalhar muito para que isso aconteça. Então, vamos juntos construir a cidade que nós queremos. Sim, é possível, eu acredito, só depende de nós. E obrigada a vocês que nos acompanharam até esse momento, e até a nossa próxima live. Um forte abraço a todos.